Jesus permaneça conosco nesta noite, trazendo-nos o conforto, a serenidade em nossos corações, que ao retirarmos daqui, de volta para nossos lares, possamos sair pessoas transformadas por esta paz do Mestre Jesus. Porque é desta forma que quando nós se prontificamos a entrar num templo religioso, voltados para aprender algo, em busca de algo, Jesus abençoa-nos. Temos a certeza disso. O nosso companheiro Haroldo Dutra Dias tem um CD, DVD e uma obra, Textos e Contextos das Parábolas de Jesus. E ele trabalha trazendo uma ideia nova sobre as parábolas de Jesus, uma nova interpretação dessas parábolas, que para mim passava despercebido de ver os detalhes e de nós reportarmos a época de Jesus, o que ele quis dizer com esta parábola. E Haroldo fez uma pesquisa, embora eu fui a Palestina em buscas de obras que pudessem provar e trazer o que eles, os hebreus, os samaritanos, os publicanos, os fariseus, interpretavam a parábola de Jesus. E de repente, aqui mesmo no Brasil, temos os rabinos, que eles têm hoje a interpretação da parábola, à época, 2000 anos atrás. E trabalhamos hoje a parábola do bom samaritano. Pois a parábola, entre tantas transformações, interpretações na sua linguagem, que se modificou ao longo do tempo, se baseia na síntese, que é falar por comparação, usar um exemplo. E o dos evangelistas, Mateus, o que mais registrou esses exemplos de Jesus, as narrativas. Se pegarmos os 4 evangelistas, vai passar de 50% da mensagem no Evangelho está sob comparação. Por que isso? Porque Jesus falava por comparação. E Kardec não se conteve e perguntou aos espíritos, a equipe de verdade, por que Jesus falava por comparação? E agora, os espíritos vêm dizer algo novo? A doutrina espírita vai revelar algo novo? Não. Porque Jesus falava por comparação, formas alegóricas. E é preciso tirar o espírito da letra, afirma-nos Emmanuel. Precisamos interpretar. Uma é a forma que eu vou falar, outra é a forma que vocês vão ouvir. E vai sair interpretações das mais variadas. E Haroldo diz, se nós pegarmos 2 doutores da lei, de cara vamos ter 4 opiniões e 10 decisões a serem tomadas, porque vão interpretar a lei de forma diferente, vão analisar pontos, contextos, vírgulas, interrogações, palavras fora do dia a dia. Então, como entender isso? Nós temos o exemplo da nossa mãe, da nossa professora ou do nosso professor, que trabalhava a aula e nos dava um exemplo. E em Poço Claro, nosso companheiro Pedro Pérez ensinou a aula de matemática com exemplos. Pegava um punhadinho de feijão, agora soma, um punhadinho de milho, fazia um risquinho na vara, agora conte quantas dezenas e marque quantas dezenas tem em 100. E é dessa forma de comparação, e isso grava em nossa mente. Porque esses exemplos que nós temos de criança pendura-se para a vida toda. E se é de uma forma muito
fantasiosa, nós não registramos, não nos interessa. E vamos, pois aquele povo não se percebia da pessoa que estava com ele. Nem mesmo a família de Jesus, diz-nos Haroldo, se percebeu da grandiosidade daquele Espírito que estava ali reencarnado entre eles. A Galileia não se deu conta. E aquele povo vieram de Capela, a maioria daqueles, os doutores da lei. Daí a dificuldade, e eles testaram Jesus das mais variadas formas. E à época, eles já questionavam: quem vai herdar a terra? E com essa lembrança de que eles haviam perdido o paraíso, já tinham uma intuição de que se eles não fossem bons, naturalmente eles não iam permanecer na terra. E essa é a ideia do que é justo, do que é certo, do que é errado. Todos nós temos dentro da nossa consciência e sabemos de antemão o que é certo, o que é errado. Tanto é, eu sei de uma doença que eu tenho, de uma dor. Vou ao médico. O médico dá o diagnóstico verdadeiro. Mas eu ignoro. Não, ele está mentindo. Não é isso que eu tenho. Eu tento ocultar, eu tento fingir, eu tento não entender. E a lei é simples, é clara, em todas as épocas, em todos os tempos. E Jesus falou de uma forma que hoje nós vemos as narrativas como se eles estivessem caminhando, que eles estivessem em Itaiópolis pregando, falando do Evangelho, das bem-aventuranças. Porém, no meu estado de espírito, naquele dia que eu não estou bem, eu não entendo essas coisas. E a humanidade caminha hoje, e este povo da Galileia, na busca de que Jesus volte outra vez, que vem ensinar, traduzir o que ele quis dizer nessas parábolas, nessas comparações que ele fez à época. E questionamos a nós. Divaldo Pereira Franco narra um episódio de que ele volta seguida à Palestina, viaja, faz toda aquela trajetória. E uns 5 anos atrás, quando ele retorna da Palestina, ele fica muito triste, pensativo, porque lá, caminhando, e aqueles guias muito bem instruídos e com conhecimento de causa, mostraram a Divaldo tantas vezes, e todos nós, ou qualquer um de nós que for até lá, vamos ter essas informações. Esta é a figueira que secou, que Jesus amaldiçoou. Aqui é a pedra onde Jesus pousou a cabeça. Aqui é o poço de Jericó, e vão mostrando. E nesse particular, Divaldo Pereira Franco ficou inquieto, porque diz: aqui foi a pousada onde o samaritano permaneceu durante a sua recuperação. Ele retorna ao Brasil, e aquela ideia daquela casa, tal, do prédio, da pousada. Nesse meio de campo, Joana aparece para ele tendo a visão de ver o Espírito que conversa frequentemente, o que a nós outros ainda não desenvolvemos, mas um dia vai acontecer isso com todos nós, de ver o nosso anjo da guarda. Por que está triste, Divaldo? Eu estou inquieto porque essa semana eu estive na Palestina, e lembrando de Jesus e tudo, e a pousada me inquietou a alma, não estou tranquilo. E Joana, muito calma, disse a Divaldo: isso foi uma comparação, isso não existe, isso não existiu, porque Jesus não se referiu a uma pousada, ele contou um fato, ele tomou um exemplo, ele viu uma comparação. Vou contar um caso, o companheiro arcanjo, assim, vai identificar uma pessoa no caos, um senhor tal, mas como nós não conhecemos talvez o Divaldo, eu posso usar: o arcanjo foi à Palestina, passou por essas etapas.
eu traduzo, eu interpreto, eu conto através de uma comparação. Assim, vamos ver que todas essas parábolas e outras nos inquietam, porque nós não a entendemos. Mas naquele dia, Jesus estando ali, com umas meretrizes, com os publicanos, e ele narra 3 parábolas, 3 comparações, o da dracma perdida, do filho pródigo, que Haroldo diz que não são e sim são 2 filhos pródigos, porque nós lembramos do filho pródigo, aquele que saiu, mas e o outro que ficou em casa, que ficou sozinho, que ficou isolado do pai, porque o pai... E das 100 ovelhas, que o pastor esquece as 99, deixa no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. Assim é o Pai. Ele, nessas comparações, ele fazia com que a pessoa, baseando no fato aqui de Tarópolis, no acontecimento, a gente viajasse e buscasse, nessa viagem a nossa mente se abre. E nessa comparação a gente capta a mensagem, entende os pormenores, o que quis dizer nas entrelinhas. Se ele falasse, escrevesse tudo, nós não tínhamos condições de conhecer toda a obra de Jesus, porque foi muito grandiosa. E hoje se passam 2000 anos e nós às vezes temos dificuldade de ler um evangelho. E os outros? Todos registraram. Mas então, por que os publicanos eram vistos por aquelas pessoas como pessoas maldosas? Porque os publicanos eram os fiscais da Receita Federal e eles saíam a carta dos impostos. E diz Haroldo, é interessante que naquela época eles já recebiam propina para camuflar algumas coisas. Mas então, nessas viagens, e muito deles dizem-nos que as mulheres falam mais do que os homens, mas naquela época era o contrário, né? Porque essas reportes eram os homens, que os reis ficavam em casa tranquilamente e eram de toda a informação, porque eles saíam ao fulano, ao ciclano, ao tal, coloca ele na prisão, faz ele pagar o dobro, e nesse processo Jesus trabalha essas 3 parábolas com aqueles para buscar, para retomar o caminho. Mas então, aquele doutor da lei, que é um bacharel em ciência, nós podemos ir nos altos tribunais, é uma pessoa dessa natureza que tem o poder de decidir. E ele, sendo um que viera de Capela, tinha conhecimento de todas essas leis que regiam o planeta Capela. E para interpretar as leis de Israel não foi difícil. E ter na ponta da língua todo o conhecimento da lei. Aproveita a ocasião que ali eram poucas pessoas e a oportunidade, e havia um desafio, diz-nos Haroldo Dutra, entre os doutores da lei, para ver o qual pegava Jesus nas entrelinhas. E eles atentaram a Jesus de todas as formas, e com esse bacharel não foi diferente. E como ele estava falando do próximo, para aquelas pessoas podiam mudar de vida, para e recomeça. O pastor não faz isso. Se perdeu uma, ele vai em busca dessa uma. Ele deixa as 99, talvez correndo perigo, mas ele precisa resgatar aquela que saiu do rebanho, aquela que se transviou. E o doutor foi categórico e diz uma coisa aqui, já que você conhece de tudo, quem é o meu próximo? E agora? Porque
Aquele povo, a Palestina era dividida em 12 estados e houve uma guerra natural. 10 ficaram desprezados e 2 eram dos povos eleitos, os hebreus. Eles consideravam as pessoas com mais autoridade, com mais poder, e que tinham conhecimento da lei. Os demais, por isso, considerando o povo da Samaria, o povo samaritano, como um povo sem cultura, sem conhecimento. Só que eles colocavam em prática aquilo que eles sabiam. E os hebreus, esse povo que tinha conhecimento da lei, o tinham por teoria. Eles não a praticavam. E, no entanto, esse doutor foi Jesus, como afirma Haroldo Dutra. Se você fizer uma pergunta para um promotor, para um juiz, é automático que ele já faz a resposta com outras 2 perguntas para você. E você já tem uma dificuldade de formular uma perante a autoridade, e quando recebe 2, e com ele não foi diferente. O que é que está escrito na lei? E como você lê? Desmontou o pobre homem, porque agora uma coisa é o que está escrito na lei, outra é o que eu entendo dessa lei. Aqui diz isso, mas Arcanjo, não, eu vejo diferente, porque essa história fala diferente. Vamos com Ramon, com Zé. Uma é o que está escrito, e a outra é o que eu entendo. E ele, sem pestanejar, porque tinha conhecimento, deu a resposta objetiva. Ama o Senhor teu Deus, porque os hebreus tinham essa colocação máxima de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu poder. E acrescentou, porque esse texto não está lá nas palavras, com todo o teu sentimento. Jesus disse: respondeste muito bem, então faze isso e viverás. Qual dúvida? Mas ele não se conformou e voltou a questionar. Mas Senhor, isso eu já sei, mas quem é o meu próximo? A quem eu devo? Porque ele tinha outra carta na manga. Porque os hebreus tinham duas categorias de próximo, 2 povos. A família. Esse é o meu próximo. O restante da sociedade, principalmente os samaritanos, era um outro próximo. Eram pessoas. E nós hoje? Quem é o meu próximo? Ou o Haroldo refaz a pergunta: de quem é que eu devo ficar próximo? Ou de quem eu posso ficar mais próximo? E então vemos, se eles tinham 2 próximos, dependendo da resposta de Jesus, eles: não, mas esse não faz parte da minha família, não é meu próximo. Se ele atribui isso: não, mas são teus parentes, não, mas os samaritanos. Ele tinha uma válvula de escape, ele tinha uma desculpa, cairia para um lado, cairia para o outro lado. E Jesus traz então essa comparação, trazendo esses 3 exemplos dessa pessoa, e usa o samaritano. Para nós, em nossos dias, poderíamos dizer, eu vou contar um exemplo de um mendigo ali na rua, ali na esquina. Um exemplo bem simples. Eu vou usar o exemplo do nosso promotor de justiça. Aí nós, ele é de uma elite. Mas se eu usar o mendigo da rua, todos nós, não, mas isso não faz muita importância, pode contar. Vou falar de uma pessoa da sociedade, um empresário, um político. E nós, quem é o meu próximo? Haroldo questiona. É o político que você vota no mesmo político que eu votei? Você torce para o mesmo time de futebol que eu torço?
Então vamos trazendo esse próximo para junto de nós de acordo com aquilo que eu gosto, que eu penso, que eu acredito que deve descer. E ele narra, usando que esse samaritano foi apedrejado no caminho, foi despojado, roubado tudo que lhe pertencia. Mas baseado, aquele sacerdote passando por ele, porque ele tinha dois próximos. E Jesus trabalha a impureza entre aquele povo, deu exemplos e o povo não entendeu, porque os fariseus tinham que se tocasse numa pessoa suja, numa pessoa impura, você se contaminava. E uma vez que Jesus estava lá falando com os publicanos, que eram gente de má vida, com as meretrizes, então Jesus ia se contaminar. Jesus provou o contrário, que você pode estar no meio do lodo e não se sujar de lama. Você pode estar com uma pessoa que esteja fumando, mas você não é necessariamente se tornar um fumante porque você é amigo de um rapaz e assim por diante. Você não se torna menos bom ou mais bom porque você está diante dessa pessoa, daquela, ou está diante de um mendigo, ou está diante de um bacharel em ciência. Você deve de ser a mesma pessoa, a tua mente, o teu corpo. E como aquela pessoa estava despida, toda machucada, o sacerdote não a identificou. Se eu tocar nela, posso pegar a lepra, ficar impuro. Se alguém ver, não foi o sacerdote que fez esse serviço. Nos nossos dias hoje, nós estamos vivendo essa realidade. Se deparamos com alguém acidentado à beira do caminho, você pode tocar nele? Você pode pegar ele e providenciar recurso? De repente alguém vê, o rapaz não estava com a perna quebrada, você foi lá e acabou de quebrar. E agora a responsabilidade passa a ser sua. O sacerdote pensou rápido, não, se eu fazer ajuda, eu posso me complicar. Alguém pode ver, não, melhor não. O levita, outra pessoa com conhecimento dessa lei. Mas como identificar aquela pessoa caída? Nós também temos uma dificuldade. Se vemos uma pessoa bem vestida, opa, esse é fácil de reconhecer. Mas como vemos um maltrapilho rasgado, sujo ou quase nu, fica difícil essa identificação. Mas aquele que era o desprezado da sociedade, o samaritano, não se importou com isso. Viu o que estava acontecendo, providenciou os recursos imediatos, fez o que deveria de ser feito ali naquele rápido momento. Devolve a pergunta ao doutor Fernando. Qual dos três te pareceu mais próximo? Daí Haroldo faz uma brincadeira, ele deve fazer assim, o samaritano, para que os publicanos, aquelas mulheres que estavam ali, também escutassem o que ele tinha interpretado na lei, o que ele tinha entendido como próximo. Porque para os fariseus à época, amar de toda a alma, de todo o coração, com todo o teu poder, tem também duas interpretações. Porque nós achamos que todo o nosso entendimento está na inteligência, portanto, o centro da inteligência está na cabeça. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, está no coração. Então o amor provém do coração. Mas para os hebreus, toda a alma, com todo o teu coração, estava somente no coração. Todo o teu entendimento está no coração. Havia duas interpretações também. E diz-nos que você chegar ao ponto de amar ao teu próximo com toda a tua alma, com todo o teu coração, é com todo o sentimento e com o conhecimento que você tem, que era o poder para os hebreus. Tudo aquilo
que nós colocamos em nosso corpo quando nós saímos de um banho. Tudo o que nós vamos agregando ao nosso corpo é poder, é posse. Ama o teu próximo com todas as tuas posses. Aí a nossa dificuldade. Porque essa camisa que eu tenho é uma posse. O sapato, a calça. E agora? Eu amar o meu próximo com esse entendimento de ver ele, se ele não tem uma camisa, eu tirar o meu paletó e ceder a ele, o que Chico fazia muito bem. Nós temos uma dificuldade de interpretar a lei. Mas quem é o meu próximo? Aquele que me faz bem? A minha família? Mas eu saí aqui de Itaiópolis e fui para o exterior. A minha família está toda aqui em Itaiópolis. E agora? Se lá alguém me pergunta, onde está o teu próximo? Ah, você está lá no outro país. Mas agora você não pode voltar mais, que não tem meio de transporte e tal, você vai ficar aqui. E agora? Que interpretação da lei? O conhecimento que eu tenho até então com relação ao meu próximo. No entanto, então, esses três níveis aproximam nós da família, daquilo que Jesus propôs. O teu próximo é aquele que está o mais perto de você, independente de quem e das condições que ele esteja ao seu lado. Se você tiver condições de ajudar, não fraqueje, não pestaneje. Vá ao encontro, faça algo por ele. Para isso, nós precisamos ver que Emmanuel nos diz e nos traz uma parábola, faz uma comparação. Nós vamos caminhando no deserto e tem uma placa indicada, aqui é o caminho. Mas não diz aonde tem água, para onde vai, a que distância está, só tem uma placa, uma flechinha por aqui. E agora? Esse é o homem que sabe. O homem que sabe coloca uma placa, mas não informa os detalhes para que rumo deve de seguir. O viajor poderá seguir, mas se não tem água de reserva, não sabe onde encontrar, vai se perder, vai morrer no deserto. O homem que ama, ele indica que ali a tantos metros, ele coloca uma placa indicando um oásis, a água fresca, a sombra para o viajor. Mas também não dá o direcionamento após ele saciar a sede, qual é o rumo a seguir. Ele está no deserto. Então, para isso, o homem precisa unir o saber e o amor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Você tem que dar uma informação precisa para que esse homem que está perdido reencontre o caminho de novo. E Jesus fez essa comparação, narrou essa parábola para que nós outros, na medida que vamos entendendo, vamos interpretando, vamos passando para os outros as informações. A doutrina espírita é tão magnífica quando vamos adentrando a ela, vamos descobrindo as maravilhas, as interpretações dos textos, e a nossa vida vai ficando mais suave, mais calma, mais tranquila, porque nós não batemos de frente agora, porque nós unimos o saber com o amor e com a posse que nós temos, tudo que temos, nos foi dado por empréstimo, que ao sair daqui da vida, isso vai ficar para outra pessoa, quer ser da minha família, quer não seja da minha família, consanguíneo. A quem? E o discípulo chega para o mestre, gritando muito forte: mestre, mestre,
Saia para fora de casa aqui e venha ver que a era messânica chegou. E alguns espíritas estão dizendo: o planeta da regeneração já chegou. Vamos viver no paraíso a partir de hoje. Tudo o mal que é de errado na Terra não vai existir mais. A partir do minuto seguinte, das 8 horas da noite, tudo está um paraíso aqui em Itaiópolis. Mas o mestre olhou pela janela e viu um senhor erguendo em chibatada um burrito. Disse: não, a era messânica não chegou. Mas mestre, eu acabei de vir da cidade, lá todo mundo está acreditando que amanhã, a partir das 8 horas, não tem mais problema em Itaiópolis. Não, aquele senhor está maltratando tudo. Então, enquanto existir algo de errado, é impossível de reinar o amor de Deus. E Chico Xavier, quando os amigos entediavam ele, tiravam ele do sério, ficava... O que ele fazia? Saía para a rua. Saía para a rua, acariciava um cachorro, acariciava uma criança, abraçava um companheiro a colar, extravasava, desaparecia toda aquela problemática e a vida se renovava. Não encontrava paz entre os doutores da lei, não encontrava paz entre os mendigos da rua. E afirma ele: se eu tivesse o poder, eu evocava o espaço sideral, a equipe de espíritos bons, ia fazer um portal na entrada para o céu. E nesse portal eu queria deixar registrado: ame a Deus acima de tudo e a teu próximo como a você mesmo, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu poder. Então cabe a nós refletir na mensagem de Chico Xavier. Se for possível, vamos nos amar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso poder, que é com todo esse entendimento, o meu próximo, mais próximo de mim. Que é esse o primeiro passo para que o segundo possa ser alcançado. Muita paz a todos, que esse Deus de amor ilumine e acalme os nossos corações diante daquelas dificuldades que de vez em quando nos pega de surpresa, nos tiram do sério. É possível amar acima de tudo. Muita paz e obrigado.